A paz do Senhor Jesus, eu vou ler 2 Crônicas, no capítulo 15, versículo 1 e 2, que diz: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Se pararmos para refletir, de modo que o Senhor está conosco, se estivermos com Ele, se buscarmos a Ele, encontraremos. Porém, se não buscarmos ao Senhor e deixarmos a Ele, Ele nos deixará. É uma mensagem muito pesada, mas é a mensagem que o Senhor disse ao rei Asa. E essa mensagem serviu para o encorajar. Ele, no início da sua jornada ali do reinado em Judá, ele tomou uma decisão importante. Ele manda destruir os altares que pertenciam a outros deuses, destruir os ídolos. E então, Deus se agradou dessa limpeza que ele fez ali. Então Deus enviou paz para Judá. Ele começa então a observar: o Senhor mandou paz, é porque obedecemos a sua palavra. Então o que ele faz? Ele então manda construir muralhas em volta da cidade. Ele começa a se preparar. Isso significa que há um tempo na vida do cristão, um tempo de paz. E esse tempo de paz é tempo de ainda se preparar. Porque embora o Senhor manda paz em nossa vida, por causa da obediência da sua palavra, o que acontece? Nós devemos então estar preparados, porque o inimigo sempre arma ciladas. Às vezes podemos pensar, é tempo de paz, não preciso buscar. Mas acontece que havia paz ali, mas ele pensou: vamos fazer muralhas em volta, vamos nos preparar. A paz, mas vamos nos preparar. No capítulo 14 de 2 Crônicas, a partir do versículo 9, fala que Zerá, um etíope, saiu com um grande exército para marchar contra Judá. Então o rei Asa sai com o seu exército também para pelejar. E então ele clama ao Senhor. E ali ele reconhece a grandeza de Deus, que só o Senhor poderia livrar. E ele vai e peleja contra eles e vence a batalha. Então, após esse acontecimento, o Senhor então usa esse profeta chamado Azarias, o Espírito de Deus desce sobre a vida dele, e ele vai então até Asa e fala: olha, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, encontrareis, porém, se o deixardes, vos deixará. Ele diz: houve um tempo em que o povo de Israel estava sem lei, sem os ensinamentos, estavam afastados de Deus. Sabe o que faz uma pessoa se afastar de Deus? É a falta de ensinamento. Porque quando somos ensinados, quando ouvimos a palavra, há uma mudança, há uma transformação. Portanto, uma pessoa sem fé, ela passa a ter por causa de ouvir. A palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essa mensagem é poderosa. Aquele povo precisava de, então, reatar a sua amizade com Deus. Então, a palavra do Senhor continua dizendo: mas quando vocês decidiram me buscar, e então vocês me encontraram,
porque eles começaram a avaliar, pensar, nós precisamos do Senhor. Estavam sem lei, estavam sem a palavra, estavam sem a busca constante por Deus. Precisava de uma decisão. Sabe o que Deus permitia por causa da ausência da busca por Ele? Deus permitia então que eles ficassem em guerra. Eram uns pelejando contra os outros, uma cidade contra a outra, estava uma bagunça, uma desordem. Isso mostra que quando não buscamos ao Senhor, vivemos uma desordem na nossa vida. Por isso que muitos buscam descanso em tantas coisas erradas. E pensam, essa é a única forma de eu sentir paz. Por quê? Porque a sua vida espiritual falta algo. Falta uma transformação, uma mudança. O Senhor Deus continuou a dizer a ele, olha, anime, não esmoreça, continua, porque grande é a recompensa. Quando Asa ouve então essas palavras, ele se sente encorajado. Ele sente ânimo, sabe por quê? Porque quando alguém tem o coração voltado para Deus e ouve a verdade de Deus, ele se sente encorajado. Você pensou, se eu destruir então altares e ídolos, agora eu vou destruir tudo. O resto que sobrou eu vou acabar com tudo. E então ele mandou destruir tudo, até mesmo a mãe dele, chamada Maaca, ela era rainha, e então ele tirou ela da posição. Isso porque ela tinha feito imagens da deusa Será e também destruiu os ídolos. Isso mostra que não importa quem seja, mas acontece que aquilo que é errado deve ser eliminado. Muitas das vezes algumas coisas queremos deixar por causa do apego emocional. Talvez antes ele não fez isso porque pensou, é minha mãe. Mas após as palavras do Senhor, ele então tomou uma decisão, vale a pena obedecer ao Senhor, grande é a recompensa para aqueles que permanecem fiel e que eliminam o pecado dentro do seu lar, que abandona o pecado na sua vida. Então ele estava responsável por todo Israel, o pecado tem que ser eliminado no meio do povo de Deus. Então ele reuniu todos os povos e eles fizeram ali uma promessa a Deus: vamos te adorar de todo o nosso coração. Eles se alegraram grandemente com essa decisão que fizeram. Sabe por que eles se alegraram? Porque essa decisão era do coração, era do fundo da alma. Foi uma decisão firme. Nós vamos adorar somente ao Senhor. E então, em todo o reinado de Asa, houve paz. O que acontece? Se buscarmos ao Senhor, encontraremos eles. Eles encontraram o Senhor porque buscou. Eles tinham a presença de Deus no meio deles, porque eles procuraram estar perto de Deus. Se todavia procurarmos estar próximos de Deus, o encontraremos. Se crermos na sua palavra e então obedecermos a sua palavra, algo diferente vai acontecer na nossa vida, como aconteceu no reinado dele. Aquilo que parece ser impossível, sabemos que é possível por causa do poder de Deus. Para concluir essa mensagem, podemos pensar, por que encontramos o Senhor quando buscamos Ele? Achamos quando então nos dispomos a fazer algo diferente, a se aproximar dele. Nos Salmos, no capítulo 34, versículo 4, diz: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, o salmista dizendo, livrou-me de todos os meus temores.
Isso quer dizer o quê? Não tem como, se não buscarmos ao Senhor, encontrarmos uma resposta dele. Imagina Deus responder para alguém que não quer obedecer. Então continua dizendo, o Senhor me livrou de todos os meus temores. Ele reconhecia, eu sou frágil, eu preciso da misericórdia de Deus. Eu fico pensando o que será que vai acontecer, mas através da busca por Deus, o Senhor livrou de todos os temores. O Senhor deu ele paz, descanso para a sua alma. Isso mostra que para recebermos o livramento de Deus, precisamos então buscar o Senhor. Porque Asa então alcançou o livramento de Deus, encontrou a paz durante o seu reinado, porque ele buscou o Senhor. O seu coração estava sincero. Ele buscou de todo o coração, não foi mais ou menos. Isso mostra que quando buscamos ao Senhor, encontramos paz para a nossa alma. Às vezes podemos pensar, mas nós não enfrentamos guerras, mas no nosso interior muitas das vezes enfrentamos guerras. E como podemos então vencer? É através da busca por Deus. Porque muitos às vezes sentem que estão em guerras, não têm paz em sua vida, procura em outras coisas que não agradam ao Senhor, não encontra a paz verdadeira. Isso por quê? Por causa que não busca aquele que fez os céus e a terra. Porque através de buscar o Senhor que fez os céus e a terra, encontramos paz para a nossa alma. Procura em tantas outras coisas, mas não encontra em Cristo. Sabe por que não encontra? Porque não busca. Para encontrar, deve buscar. O salmista encontrou descanso. Quando ele fala isso, é porque ele buscou. Ele inicia dizendo, porque busquei. Em Salmos, no capítulo 9, versículo 10, diz: e em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Sabe, se buscar o Senhor, Ele não vai nos deixar desamparados, não. Asa estava com um exército que era pouca gente ao vista do outro exército. Mas ele chamou o Senhor de todo o seu coração e falou, Senhor, vem, nos livra. Sabe o que aconteceu? O Senhor enviou o livramento. Foi Deus que destruiu os inimigos. Isso por quê? Porque buscou. Deus não deixou desamparado, não. Porque busca. Todos que buscam o Senhor percebem isso, sentem isso. Que Deus, às vezes nos momentos mais difíceis da nossa vida, faz presente. E Ele mostra que não estamos sozinhos. Às vezes podemos pensar, mas é tanto tempo que eu busco, Deus está em silêncio. Mas Ele não desampara aqueles que são fiéis.